Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e editor do site Cinema em Cena. E esse é o dia 2 do nosso diário de Nova York sobre o seminário do qual estou participando, promovido pelo The New York Times, seminário de crítica, que está acontecendo no Museum of the Moving Image. Peço perdão por não ter publicado um outro vídeo ontem, mas, enfim, houve uma série de contratempos que eu expliquei no blog. Aliás, visite o blog www.cinemascena.com.br/pv. Peço mais uma vez perdão pela qualidade da imagem. Apesar, elogiaram o som, pelo menos isso, mas a imagem eu estou gravando com uma webcam, então realmente está bastante inferior aos outros videocasts. Comentar rapidamente sobre o dia 2. No segundo dia do seminário, nós começamos com um debate sobre o papel da crítica da crítica contemporânea, e foi um debate do qual participaram o A.O. Scott, do The New York, que é o crítico-chefe do New York Times, a Stephanie Zacharek, do Salon.com, a Melissa Anderson, do Times Out New York, e o Glenn Kenny, que era editor da Premiere, da revista Premiere, que acabou e agora só existe na internet. Foi uma interessante, foi um debate interessante, porque eu percebi que esses críticos, que são críticos com muito mais tempo de carreira do que eu, quer dizer, eu tenho 13 anos de carreira, são o Glenn Kennedy, o A.O. Scott, a Stephanie Zachary, são críticos inclusive mais estabelecidos, melhor estabelecidos, New York Times, Salon, Premiere, né, que é pra nós. Mas curiosamente eles têm algumas das mesmas angústias que eu tenho. E isso foi muito interessante. Por exemplo, nessa era da internet, em que o leitor acaba de ler a crítica e nem pensa no que. Alguns leitores nem pensam no que acabaram de ler e já clicam no botão resposta para xingar o crítico. É interessante porque eu sempre achei que eu exagerasse um pouco na minha reação a esse tipo de comentário, que realmente me chateia, como não. E você pode receber 10 comentários elogiosos, um que te desanca e você acaba ficando chateado. E acaba quase que ignorando as 10 críticas elogiosas. E todos eles comentaram coisas bastante similares. Eles têm também esse mesmo tipo de reação. É, a forma também como que eles encaram, principalmente o A.O. Scott, do New York Times, que é um crítico muito talentoso, eu achei interessante porque encara a crítica da mesma forma que eu repetidas vezes já discuti isso no blog, no site, que eu acho que o papel da crítica realmente não é indicar se você deve ou não assistir ao filme X ou Y, mas é provocar discussões uh, através de argumentos uh, com os quais você pode concordar ou não, mas enfim, oferecer argumentos sobre por que você gostou do filme ou não, para permitir que o leitor não só conheça melhor suas justificativas, mas como também ele passe a encarar o cinema de uma forma mais embasada, mais racional, inclusive, e com isso se torne um espectador mais exigente, por que não? E esse tem que ser o papel, pelo menos eu acredito, o papel da boa crítica. Em seguida nós tivemos um debate, que foi um debate com... Aliás, não foi um debate, foi uma palestra com o Michael Barker, que é a diretor da Sony Classic Pictures, que é uma divisão da Sony responsável por filmes mais alternativos. Ele distribuiu aqui os últimos 7 filmes do Almodóvar, distribuiu o Tigre e o Dragão. Uh, e é interessante ele falando sobre os dilemas da distribuição, porque como ele escolhe certos filmes, e foi interessante também perceber como existe uma dificuldade muito grande de conseguir levar aqui nos Estados Unidos o público a assistir esses filmes alternativos. E é interessante porque quando eles diziam art house filmes de cunho mais artístico, antigamente eles falavam de filmes estrangeiros, e hoje é basicamente o cinema independente americano. O público tem se afastado dos filmes estrangeiros. E isso oferece para ele, por exemplo, uma dificuldade muito grande. E é um cara articulado, que realmente ama e conhece cinema. E foi uma palestra, enfim, um bate-papo, na verdade, que foi um bate-papo que valeu muito a pena. E em seguida nós tivemos um debate com 3 marqueteiras, né? Publicists, como eles chamam, que seriam publicitárias, responsáveis pela divulgação dos filmes na época do seu lançamento, desenvolver a campanha de marketing do filme ao longo dos meses e também, principalmente, na época da premiação do Oscar, Globo de Ouro e tal, criar as campanhas que eles esperam, pelo menos, vai levar o filme a vencer o Oscar. Então nós tivemos esse debate com a Donna Daniels, com a Diane Loomis e a Cynthia Schwartz. A Diane Loomis, por exemplo, ela teve um ano muito bem sucedido,
na Fox Searchlight. Ela foi responsável pela campanha do Pequena Miss Sunshine, que levou o filme a ser indicado ao Oscar de melhor filme, claro, contando também os méritos do filme, e que principalmente conseguiu trazer o Oscar de ator coadjuvante para o Alan Arkin. E eu achei muito interessante, entre outras coisas, porque em todos os 3 debates, em um momento ou outro, algum dos meus colegas do seminário acabou perguntando o que essas pessoas, nos 3 debates, achavam da proliferação de críticos na internet. Eu comentei isso recentemente no blog, inclusive fui chamado de arrogante, presunçoso. Ok, eu tenho um componente arrogante e de presunção na minha personalidade, eu sou arrogante, sou presunçoso, sou babaca. Então quem não gosta de mim pode ficar satisfeito, eu falei tudo isso. Mas comentando que eu realmente tenho uma preocupação muito grande com esses sites em que o cara ele não entende absolutamente nada de teoria, história, linguagem do cinema, e se diz crítico de cinema, começa a escrever, porque eu acho que isso prejudica a profissão, porque isso dá um nome mal para a profissão, porque as pessoas começam a ler aquilo e falam, pô, isso é crítica de cinema, o cara vai, é legal, não é legal, e tal, a fotografia do filme é bonita, por que é bonita? O papel do crítico é justificar, embasar seus argumentos para que o espectador possa ter no futuro condição de ir aprendendo e julgando por si mesmo e entender esses aspectos mais técnicos, mais racionais da análise cinematográfica. E é interessante porque nos 3 debates, todos se demonstraram, aliás, os 2 primeiros se demonstraram radicalmente contra e lamentaram essa proliferação desse tipo de crítico, né? Claro que eu já esperava isso por parte dos críticos no primeiro debate. Isso, como eu falei, traz um mau nome à profissão. Já me surpreendeu a posição do Michael Barker, porque como um distribuidor e um produtor, ele deveria gostar de qualquer tipo de crítica que pudesse ajudar o seu filme a ser divulgado. E ele disse que não, que uma crítica positiva de um crítico pouco embasado pode acabar até prejudicando a longo prazo a produção cinematográfica. Esse Michael Barker se revelou um cinéfilo, na verdade. Eu fiquei muito impressionado, porque menos do que executivo e mais cinéfilo. Menos executivo e mais cinéfilo. E as marqueteiras, por sua vez, as 3 disseram que adoram, aprovam, acham mal barata a proliferação desses críticos. Por que isso? É muito natural. Eu comentei recentemente. Esses críticos, entre aspas, eles são muito mais facilmente subornáveis. É mais fácil você convencer um cara desses a aceitar, então aqui é uma viagem para você cobrir o filme tal, ou uma exibição exclusiva, ou um brinde, e o cara acaba falando bem do filme, dizendo que é revolucionário, etc e tal, porque ele não tem embasamento para isso, e ele quer estabelecer uma relação para ele comercial que vai ser proveitosa e que ele acredita que vai ajudar a fazer com que o seu site cresça. E muitas vezes, infelizmente, cresce mesmo usando esse tipo de subterfúgio, que eu acho lamentável. Então eu achei muito sintomático que de todos as únicas que disseram que adoram essa proliferação de pseudocríticos na internet são justamente as marqueteiras. Eu achei perfeito, assim, a lógica é perfeita delas, para elas. Pra gente, infelizmente, já é mais lamentável. E, bom, esse foi o dia 2. Depois eu saí pra assistir, mas aí de forma independente, sozinho, eu saí pra assistir o Black Book, que é o filme novo do Paul Verhoeven, que eu achei infelizmente muito fraco. É a história de amor entre uma judia e um nazista. E se você assistiu O Porteiro da Noite com a Charlotte Rampling, é a mesma história do Porteiro da Noite. Não, é completamente diferente em tom, em densidade, em complexidade, no caráter sombrio do Porteiro da Noite, que esse não tem. É um filme cheio de clichês, de convenções, filme que telegrafa o tempo todo as suas intenções de criar suspense. Tem aqueles vilões com dentes separados, cicatriz, fazendo careta, bem caricatural. Mas tem muita nudez e a protagonista é muito bonita, então deve fazer algum sucesso. Enfim, eu volto daqui a pouco para comentar o terceiro dia, então, do seminário. Até daqui a pouco. Agora é aquele negócio, como não dá para editar o vídeo, eu tenho que olhar aquela olhadinha feia para apertar o botãozinho de desligar.